Nós estamos de volta aqui com o AgroLink News, edição especial Expo Inter, falando aqui ao vivo, diretamente da casa, na verdade, do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul, o Simers, onde nós montamos o nosso estúdio especial para essa cobertura que você acompanha, não só aqui no YouTube, mas também no nosso portal www.agrolink.com.br, também. Não esqueça, no YouTube, além, é lógico, do podcast que você está acompanhando, tem as reportagens especiais que a Aline Merladete está fazendo, circulando por toda a feira, acompanhando todos os detalhes, tudo que está acontecendo nessa edição da Expo Inter. E não esqueça, temos o podcast no YouTube, mas também temos, todo dia de manhã, na plataforma, o AgroLink News, apresentado pelo Lucas Rivas. E agora a gente está recebendo aqui um parceiro muito especial para nós, que é a Jacto, uma empresa que está presente novamente na Expo Inter, que é uma parceira, uma companheira do AgroLink já há muito tempo, e quem está falando com a gente é o diretor de marketing da Jacto, o Wanderson Tosta, que chegou há pouco tempo de São Paulo, né? Está se adaptando aí ainda ao novo cenário, tá? O que está achando aí desses primeiros dias de muito calor? Parece que vocês trouxeram calor, né? Wanderson, a gente tinha aí uns dias de frio e agora um calor. Tá gostando? O que tá achando dessa Expo Inter? Né? Bom dia. Eu cheguei ontem, né? Na verdade, estava num outro compromisso e não pude estar aqui desde o começo. Mas a Expo Inter é Expo Inter, né? Sempre faz, a gente brinca as 4 estações, às vezes no mesmo dia. Então tem frio, tem calor e tem chuva programada aí para acontecer. Então essa é a Expo Inter. Já faz mais de 10 anos que a gente participa, acho que 12 anos, se não me falha a memória. E é uma feira importante para nós, né? Desse mercado, né? Dessa região sul. E a gente estar aqui marcando nossa posição, atendendo os clientes e fazendo relacionamentos também. Bom, a Jacto vem novamente para a Expo Inter, um portfólio muito interessante, né? A gente chama atenção para vários produtos. O que me chamou a atenção? O drone T100, obviamente, porque a dronificação, se é que se pode usar esse termo, mas o uso de drones tem se tornado cada vez uma realidade mais presente e cada vez mais tecnológico e cada vez com mais capacidade dentro das lavouras. Como é que a Jacto está vendo essa expansão do uso de drones nas lavouras e como é que ela está se preparando para esse trabalho? Né? Hoje nós temos na oferta aí de portfólio, né, 4 modelos, né, 3 deles são de pulverização e adubação, né, aplicação de produtos sólidos, né, ou até sementes, e um deles é de imageamento aéreo, né, então para fazer tomadas, né, de imagens, fazer processamento, e isso depois você utiliza para algum tipo de aplicação posterior. Os drones, a gente vem olhando isso há bastante tempo, né? A gente passou por um período aí no mercado que eu acho que tinha muito, acho que aprendizado para acontecer, e como nós oferecemos também os pulverizadores, né, tratorizados, uniporte, é uma grande oportunidade para nós, para oferecer para o cliente aquilo que realmente faz sentido para ele. Então o drone ele tem o seu espaço, ele tem o seu uso, né, que para alguns ambientes eu entendo que é até mais apropriado, e para outros não. Então, conhecer isso e poder oferecer para o cliente a melhor ferramenta, vamos assim dizer, de pulverização, é algo que a gente se empenha bastante assim, em ajudar o produtor. Né? Então, nem toda área o drone vai ser viável e nem toda área um uniporte vai ser viável. Então, a gente acredita muito nessa complementariedade e o crescimento ele vai acontecer na medida que os ambientes, né, de produção tiverem espaço para esse drone operar de forma eficiente e satisfatória. Então eles vêm crescendo em tamanho, né? A gente está aqui lançando o modelo T100, que é um modelo com 100 kg de carga, vamos assim dizer, 100 litros, e isso dá mais capacidade operacional, isso dá algumas condições de operação que até então a gente não tinha. Então ele vai abrindo espaço aí para trabalhar junto com os pulverizadores. Bom, e a gente está vendo um agronegócio cada vez mais tecnológico, né? A gente conversava antes com outros entrevistados que, por exemplo, um trator hoje ele é muito mais do que um motor sobre rodas, puxando rodas. Ele tem muita tecnologia. Como é que a Jacto tem visto toda essa tecnologia? Como é que ela trabalha para conseguir entregar uma tecnologia cada dia mais moderna, mais atualizada para o seu cliente? Isso é uma exigência dos clientes, eu imagino também. Assim, aí vamos separar em alguns pontos assim que é importante a gente colocar, né?
Quando a gente olha para equipamentos, por exemplo, maiores, aí, como os equipamentos automotrizes, até pela dimensão do trabalho que eles fazem, eles foram mais puxados para essa tecnologia avançar mais rápido. Então hoje a gente tem desde tecnologias que aumentam a precisão aí da aplicação, tecnologias do bico a bico, eu abro e fecho o bico só onde aquele produto precisa ser aplicado. Isso trouxe muita economia, tá? E aí eu faço um link da tecnologia com a economia. A tecnologia ela não pode ser vista como um custo, né, para o cliente. A tecnologia ela tem que se pagar de alguma forma, então ela tem que trazer um retorno, tem que trazer um benefício para esse cliente, para que ele possa investir na tecnologia, mas sabendo que isso vai retornar de alguma forma. Então hoje a gente tem lá no Uniport a tecnologia de PWM, que a gente chama, que é uma tecnologia acho que é a mais moderna aí, nos pulverizadores, para controle do tamanho da gota. Então o cliente pode andar mais rápido, mais devagar, e esse sistema ele controla o tamanho da gota para manter a qualidade da aplicação lá na ponta. Nos equipamentos de adubação, por exemplo, tecnologias de corte de seções têm permitido economizar aí na casa de entre 10% e 15% do fertilizante. Então, essas são ferramentas importantíssimas. Nos equipamentos grandes, isso aconteceu de forma mais rápida, e o que vem acontecendo agora é a gente migrar essas tecnologias já consolidadas para as máquinas menores, né, de menor capacidade. Então, hoje, desde um pulverizador costal, que nós também fabricamos, até um Advance, um Condor, que são equipamentos aí de 800 litros, de 3.000 litros, você já dispõe aí de controladores de vazão, de equipamentos que contribuem para esse aumento de qualidade lá no campo. Então, do equipamento costal até um pulverizador Uniport, a gente tem essa gama de tecnologias que o propósito de tudo que a gente faz, de fato, é entender o benefício para o produtor e como isso pode retornar para ele na forma de diminuição de custos e melhoria de competitividade para ele lá no campo. Bom, a gente acho que é importante falar e colocar também quem é a Jacto nesse mercado, né? A gente está falando de uma empresa que foi fundada em 1948, uma empresa brasileira, fundada na cidade de Pompeia, em São Paulo, e ainda tem sua sede lá em São Paulo. Então, é uma empresa que tem um histórico também de conseguir se atualizar. E aí entra a questão. O tamanho que a Jacto tem hoje no Brasil, que é muito grande, é um tamanho de uma empresa que consegue, a parte, muitos possam dizer que o Brasil não é tecnológico e tal, mas prova que sim, que o Brasil tem uma produção tecnológica muito grande, especialmente voltada para o agro, uma industrialização muito forte, né, Wanderson? Sim. A Jacto é uma empresa, como você comentou, né, fundada em 1948, então esse ano a gente completa 77 anos. Foi fundada por um imigrante japonês, né, que veio para o Brasil e começou um trabalho, né, ligado, ele era um técnico mecânico, bastante empreendedor, então ele teve oportunidade, trabalhou em diversas atividades antes disso, mas em um dado momento da vida ele foi para Pompeia, até o final da linha, que a gente chama a linha de trem, né, e o final da linha era na cidade de Pompeia, e ali ele se instalou e começou a fazer pequenos concertos de máquinas, até que houve uma oportunidade aí incentivada por outras pessoas de construir uma primeira polvilhadeira. Então ali onde tudo começou, né, a polvilhadeira foi a primeira máquina que ele fez, e de lá para cá a gente vem construindo um portfólio bastante grande aí em todas as áreas, né, de plantio, de colheita de café, que é um equipamento bem tradicional também, pulverização, adubação. Então a gente está em bastante operações aí do cliente. Temos duas fábricas em Pompeia, né? Uma na Argentina, e a gente atua em mais de 100 países no mundo todo. Então a gente tem aí uma presença em todos os continentes, e isso nos ajuda a enxergar um pouco esse mercado e as coisas que a gente tem para fazer em prol de atender esse produtor, né, do mundo todo, né? Bom, e Wanderson, ainda falando sobre esse histórico da Jacto, né, hoje qual é o grande desafio para a empresa se manter forte e se manter atualizada a um mercado que muda muito rápido, não só o mercado do agronegócio, o mundo como um todo, o mundo vem se digitalizando muito rápido, Sim. as inteligências artificiais dominando e chegando também ao campo. Como é que uma empresa como a Jacto consegue e que precisa fazer para se manter atualizada, para se manter relevante nesse mercado de mudanças tão rápidas?
Tem desafios que são mais internos e desafios externos, né? Os mais internos, eles dizem respeito, inclusive, à mão de obra, né? A dificuldade de se contratar hoje mão de obra, de manter o time todo treinado, o time com as competências certas aí para assimilar todas essas novidades e tecnologias que vão chegando. A inteligência artificial, sem dúvida, ela está aí, né? Batendo na nossa porta, então entender exatamente o que fazer com isso tudo e como aplicar isso lá nos nossos equipamentos e trazer soluções para o cliente, então é um desafio nosso de todo dia. E os desafios externos de estar próximo ao cliente, de estar entendendo, né, como é que esse cliente está se movimentando com relação à adoção de tecnologias, das necessidades, as coisas que vão aparecendo novas. Então a gente tem uma equipe grande, né, de campo, né, que atua em pós-vendas, vendas e está perto do produtor. E internamente o desenvolvimento da nossa engenharia, das competências todas para poder ter essa velocidade aí na colocação, né, à disposição aí das soluções, tecnologias para o nosso cliente. Então esse é um desafio grande. E a gente fala do desafio, mas a cobrança, o que mudou nesses mais de 70 anos, nesses 77 anos, né? Uma mocinha, uma jovem, recém, mas o que mudou no cliente? Quem é esse cliente? Quem era esse cliente em 48? Quem era esse produtor em 48? Quem é esse produtor em 2025? Né? O que alterou nesse período na exigência dele junto à empresa? Eu acho que hoje, né, hoje eu acho que esse cliente ele está mais exigente, até porque ele experimenta, né, coisas no mundo todo, né, o mundo se abriu, esse cliente ele visita outras operações, ele vai em feiras fora, ele vê outros equipamentos importados que estão chegando aqui, então ele tem à disposição dele hoje uma facilidade, né, de você comparar, né, soluções, comparar empresas. Então isso mudou bastante, isso de certa forma exige da Jato, exige de nós, eu acho que de todos os fabricantes, uma atenção assim forte nesse tema, né, de você estar sempre ali atento para poder atender as exigências e as necessidades desse produtor que está muito mais dinâmico, né, é um produtor que vende seu produto para o mercado externo, então o consumidor também mudou lá na ponta, então isso tudo mudou, o ambiente todo mudou. E as tecnologias, né? A gente passou lá no começo, a gente era uma máquina muito mais, a gente chama de ferro dobrado com baixa tecnologia. Hoje não, né? Hoje a gente tem, por exemplo, um Uniport 3030, que é uma máquina, um pulverizador automotriz com 12 controladores eletrônicos, mais de 50 sensores. Então isso tudo mudou muito, né? Mudou a tecnologia das máquinas, mudou a forma como esse cliente enxerga também todo esse aparato tecnológico lá no campo, que tem tido contato com muitas coisas nesse mundo todo que ele presencia, né? Então isso mudou muito. A internet mudou, trouxe essa facilidade, né? Hoje, mesmo no campo, a gente pode falar que há uma integração digital, né? Que mostra. Inclusive, eu acho que as redes sociais ajudam, porque a gente percebe que o produtor também vai ver no seu Instagram a imagem daqueles tratores. São vídeos que chamam atenção no Instagram, no TikTok, do trator novo, do pulverizador novo, de como está sendo feito as coisas. Isso também, e obviamente vai levar para as empresas. Tá, eu quero esse produto. Sim, facilita muito e ele chega muitas vezes já sabendo muito do que ele quer, do que ele precisa, né, do que ele viu. Então isso mudou bastante, né, a dinâmica, né, inclusive a dinâmica de como fazer negócio, né, de como acessar esse cliente. E isso também invadiu o mundo das máquinas, né, essa conectividade, a parte digital. Hoje nós temos equipamentos que se conectam na internet, transmitem dados para uma base nos servidores, e o cliente pode acessar isso e olhar a sua operação, né, dia a dia, para entender o que ele pode melhorar, o que deu certo, o que não deu tão certo. Então isso também, sob o ponto de vista de gestão para o cliente, mudou muito. Então tem coisas que rodam fora da máquina, né, conectadas pela internet, pela conectividade. A gente ainda tem um desafio grande no campo, né, a gente tem muita conexão nos grandes centros urbanos, mas fora no campo ainda é um desafio a disponibilidade de sinal, de internet, para que todas essas coisas realmente ganhem escala e tenham o seu valor aí para o cliente. E eu quero aproveitar que você falou sobre o que roda fora da máquina para falar de dois produtos que estão sendo apresentados no stand da Jato desse ano, que é a plataforma
EKOS, eu vou chamar EKOS Ecos, né? E o aplicativo da própria Jato, Jato Connect. Como é que está sendo a integração e o que essas... Você falou dessa dificuldade de conexão que vai ter que ser melhorada no campo, a internet vai ter que chegar no campo, assim como a eletricidade tem que chegar no momento, a internet vai ter que chegar, mas então como é que a Jato está trabalhando com isso que é fora da máquina? E como é que está sendo a adaptação do produtor com isso? Legal. O sistema, a plataforma que a gente chama de Jato Connect, é um aplicativo que você se cadastra lá, você pode registrar os seus equipamentos e lá você tem acesso a todos os serviços que a Jato disponibiliza para o cliente, inclusive os manuais de instrução, catálogo de peça, os vídeos de todos os produtos. Então ali é onde o consumidor pode, o cliente nosso pode absorver todas as informações e ter acesso a todas as informações dos produtos, da empresa e de tudo que a gente oferece para ele. O Ecos é uma plataforma de gestão, né, que roda dentro do Connect, mas é uma plataforma de gestão das operações agrícolas. Então imagina que um cliente hoje que tem um Uniporte, ou mesmo que tem uma máquina tratorizada já com telemetria, que é uma tecnologia que disponibiliza, né, o dado da máquina de forma digital para um servidor. Então, através da telemetria, eu posso ter acesso remoto a esses dados de forma georreferenciada. Então, o cliente ele pode pulverizar e quase em tempo real, com a diferença de um delayzinho aí de 4, 5 segundos, já começar a olhar a informação que esse equipamento está fazendo. Então, ele pode tomar uma ação muito mais assertiva, rápida, com velocidade de coisas que estão acontecendo dentro da operação. Então, ele pode estar com uma pulverização parada, ou ele pode estar com uma máquina lá precisando de uma ajuda, ele consegue ver isso de forma remota. Ele consegue ver a qualidade também dessa aplicação lá no campo. Então ele consegue tomar ações para aquele momento, ou até mesmo depois de um fechamento de área, olhar o que ele pode melhorar para uma próxima aplicação. Então isso melhora muito assim, a gestão sobre a propriedade, a gestão dos custos, a gestão da qualidade da operação. Isso está fora da máquina, né? É quase que você ter uma central de acompanhamento ali para poder entender o que está acontecendo. E aí você tem muita oportunidade de evolução quando você começa a fazer isso. E o produtor, ele se adapta rápido? E como é que é a adaptação? Desculpe, como é que é a adaptação a essas novas tecnologias? Ele tem se adaptado de uma forma rápida, acelerada aí? Isso tem acontecido. Eu acho que as gerações, inclusive mais novas, né, essa transição que tem sucessão dentro das propriedades, o pessoal mais novo assumindo parte dessa liderança, isso tem acontecido, né, em grandes grupos. Tem grupos já que tem equipes específicas para trabalharem nessa central aí, nesse monitoramento. Inclusive começam a remunerar os operadores de máquina baseado em parâmetros de qualidade e de produtividade. Então isso é possível. Então imagina que um operador que faz a operação com mais qualidade ou atingindo uma certa meta, ele recebe mais, por exemplo, do que o operador que não entregue isso. Então isso muda muito, né, a forma como essas coisas vão ser... o produtor vai lidar com isso lá no campo. Tem, obviamente, clientes com um pouco mais de dificuldade, né, que não tem um acesso, não tem um domínio assim da parte digital, mas isso vai acontecendo, né, aos poucos vai acontecendo, e a gente também atua com treinamentos para poder acelerar um pouco isso, né. A gente treina em Pompeia perto de 12 mil pessoas por ano, em parte com esse objetivo de acelerar isso, de treinar, de mostrar as ferramentas e o que essas ferramentas podem trazer de benefício para o produtor. Pois é, Wanda, assim, é justamente esse benefício que a gente queria entender. O que uma ferramenta de gestão dessas modifica numa propriedade? Qual é o impacto que ela tem no dia a dia, na produção mesmo, na realidade daquela propriedade? Vou dar alguns exemplos reais, por exemplo, né? A gente tem exemplos de clientes que a gente acompanha até a pedido deles mesmo, máquinas que ficam paradas por muito tempo dentro da propriedade. E aí os motivos são diversos, né? O cara para o almoço e tinha que parar 1 hora só, ficou 2 paradas. Ou a máquina esperando um abastecimento. Então, essas esperas, elas tiram a eficiência, a capacidade operacional desse produto no final do dia. Então, quando o produtor começa a olhar isso e coisas que ele não percebia, e começa a ver que ficou parado muito tempo, que se ele tivesse
tomado uma ação de conectar mais as pessoas lá, o cara do abastecimento, o cara da manutenção, e ele reduz esse tempo de parada pela metade, ele ganha a eficiência operacional da máquina. Outros exemplos que tem, que são muito óbvios, assim, né? Faltou lá o abastecimento de calda, lá, a máquina ficou parada porque não tinha produto para aplicar. Bom, isso tudo, à distância, dá para ver. Dá para ver também os erros de sobreposição, né? Sobreposição é tudo que um equipamento de pulverização, por exemplo, aplica em mais de uma vez no mesmo lugar. Então imagina que a barra do pulverizador passou lá, ele aplicou 2 vezes no mesmo lugar. Isso é perda dentro da propriedade. Então ele consegue entender o nível de sobreposição online, lá, o quanto que essa máquina está produzindo. Então ele vê lá, a sobreposição está de 5%. Hoje a média é 3,5% desses pulverizadores mais tecnológicos. Mas tem cliente com 1% de sobreposição, tem cliente com 10%. Então quando você permite que um cliente que está com 8%, 10% de sobreposição chegue a 1%, essa economia aí de 8%, 9% de produto químico, ela é muito importante dentro da propriedade. Então ela muda a forma como o cliente enxerga o uso do equipamento, a gestão de custos, a gestão dos produtos que ele está aplicando. Isso tem mudado bastante. E agora voltando, então a gente estava falando do Expo Inter, voltando para esse portfólio, né? A gente falou com mais atenção para o drone, mas as plantadeiras e os pulverizadores também são um destaque importante. Queria que você falasse um pouco mais sobre esses equipamentos do portfólio da Isso, então a gente está aqui com todo, né, o portfólio de drones, a parte digital que você comentou, os pulverizadores autopropelidos, que são os Uniport, né, também estão aí, com vários modelos. Nós também trouxemos a máquina de plantio, que é a Meridia 200, é uma máquina que tem aí de 11 até 15 linhas de plantio, e sempre a gente tem batido muito nessa tecla, né? As tecnologias que estão também no plantio, elas também propiciam melhor qualidade da operação. Então esse eu diria que é o grande objetivo da Jato, é colocar tecnologia à disposição que vá melhorar a qualidade de aplicação, de plantio, de adubo, de pulverização dentro da propriedade. Temos também aí as versões do nosso portfólio aí de adubação, né? Adubação sólida, da forma granulada. Então são máquinas que fazem aplicação com até 52 metros, com muita qualidade, com tecnologia de corte de seções, né? Então da mesma forma como os pulverizadores, esse corte de seções na adubação, ele vai segmentando aquela faixa de aplicação atrás da máquina em 12 partes. Então onde a máquina já passou, ele consegue desligar aquela seção, e aí que vem a economia, né? Então aí também a gente fala de economias aí de até 15%, importantíssima para o produtor hoje, né? O custo é uma questão que precisa ser de fato gerenciada, e ela é gerenciada, né, usando tecnologias que sejam mais apropriadas para poder fazer uma aplicação com menor uso do insumo, né? Ou mesmo na parte digital, então observar os mapas de aplicação, entender o que pode ser melhorado para um próximo ciclo, né? Então esse é o portfólio que a gente trouxe aqui, que nós temos trabalhado. E é um portfólio que vem também em uma situação especial. Eu queria que você falasse, para a gente já encaminhar no final, quais são as condições que o produtor vai encontrar para adquirir os seus novos produtos aqui na Expo Inter. Então, nós temos algumas linhas de financiamento, né, que a gente tem trabalhado aí com os bancos parceiros, que tem juros aí subsidiados, né, abaixo da taxa de mercado normal. E a gente tem trabalhado muito com a opção de consórcio também. Aliás, o consórcio tem sido uma ferramenta muito boa, né? Obviamente que ele demanda uma previsibilidade, né? O cliente que quer a máquina para agora, o consórcio ele acaba não sendo uma ferramenta, mas a gente sempre tem incentivado o cliente a planejar essa compra, né? Porque o consórcio ele não tem os juros, né, de mercado, ele tem uma taxa de administração que ela é muito menor do que uma taxa de juros. Isso tem feito a diferença, a gente tem avançado bastante, aqui também a gente tem condições aí para oferecer para esse produtor uma ferramenta financeira favorável. Em drones, por exemplo, a gente está com a linha de consórcio também, e um outro benefício que eu acabei faltando aí na minha fala é o seguro, né? O T100, que é o modelo que nós estamos lançando aqui, ele sai com seguro já de fábrica, então isso é uma coisa bem importante, pode ser comprado via consórcio ou financiamento.
gás seguro para toda a propriedade é algo muito importante, cada vez mais. Né? E para finalizar, eu queria reforçar o convite e aí convidar o Anderson para fazer esse convite para visitar o stand da Jato, que está. Aí você vai me dar a localização exata, porque eu ainda me perco no Parque de Exposições da CIS Brasil, onde está acontecendo a Expo Inter. Ele está próximo a uma entrada, eu também não lembro o nome da entrada aqui, próximo a uma entrada de estacionamento ali de visitantes, expositores, né? Nessa área que é de máquinas, né? O parque aqui é bastante grande, de fato, então tem uma área meio reservada aqui para as máquinas. E fazer o convite para os produtores que não vieram ainda nos visitar, que venham nos visitar, nos procurem, né? Para entender as novidades, aí o nosso portfólio, e nós estamos com uma equipe grande ali para atendê-los, né? Equipe de vendas, nossas revendas, ou mesmo que seja para tomar um cafezinho com a gente lá, que será um prazer. É sempre uma oportunidade muito boa de conversar com os produtores e vamos assim dizer, estreitar esse relacionamento. Sim, reforçando o convite, vem e conheçam os produtos da Jato, porque, como estamos mostrando aí, muita tecnologia embarcada e tudo que é necessário para o produtor ter um melhor desempenho. Vou agradecer então ao Wanderson Tosta, que participou com a gente, que veio aqui nos deu esse prazer de conversar aqui com o AgroLink News, aqui na Expo Inter. Muito obrigado, Wanderson. Obrigado. E é isso, pessoal. A gente vai dando uma pausa. Volta logo mais com mais informações, com mais notícias, com muito mais de tudo que está acontecendo aqui na 48ª edição da Expo Inter. Até daqui a pouco.